Muito bem, eu espero que você tenha tido um tempo de adoração muito proveitoso e hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens intitulada Essa Tal Felicidade. Nós terminamos semana passada uma série que falava sobre dias melhores e a esperança que nós temos que ter nesses dias melhores. E agora, neste momento, a gente vai começar essa nova série falando sobre essa tal felicidade. Porque, afinal de contas, se tem uma coisa que todo mundo está buscando o tempo todo é felicidade. Todo mundo é uma busca incessante da nossa sociedade neste período, neste momento. Nós buscamos felicidade e talvez essa pandemia veio a extravasar essa busca e nos cria tanta raiva este momento porque nós estamos sendo cerceados de buscar essa felicidade. Nós não estamos podendo, por causa da quarentena e de tantas outras limitações, buscar algo que nós tanto almejamos. Mas antes da gente falar diretamente sobre conceitos bíblicos a respeito da felicidade, eu gostaria de convidar você a pensar o seguinte: de onde vem o conceito de felicidade na nossa cultura? De onde vem? De onde nasceu o conceito de felicidade da nossa cultura? Esse conceito, essa palavra que tanto a gente almeja, que tanto buscamos, né? Nós lutamos, nós acordamos de manhã e nós pensamos, eu quero ser feliz hoje, né? Eu quero ser feliz. Ninguém acorda com o intuito de ser triste, de ser melancólico num dia. Ninguém acorda dessa forma. Você acorda, você levanta, você lava o seu rosto e você pensa, hoje eu quero ter um dia excepcional, hoje eu quero ter um dia feliz, né? Bom, da onde veio? Primeira coisa que a gente tem que pensar. A nossa cultura, a cultura ocidental, ela é fortemente influenciada pela cultura greco-romana, né? E a felicidade, esse conceito que nós temos na nossa cultura ocidental de felicidade, ele vem sim da cultura greco-romana. Uma segunda coisa, na filosofia grega, a visão e a força do destino era maior do que a força e a influência dos deuses. Ou seja, os deuses e toda a humanidade estava refém, ou está refém, do destino, segundo a filosofia grega, né? Segundo a filosofia grega, o destino é uma força que supera a força dos deuses e a força da humanidade. Ou seja, o destino ele tem uma força motriz que move toda a humanidade, que controla até mesmo os próprios deuses. Não é à toa que na nossa cultura, muitas vezes, nós vemos essa manifestação do acaso. Por exemplo, na música Epitáfio dos Titãs, que diz o seguinte: deveria ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Perceba agora a força do destino, a filosofia da força do destino. O acaso vai me proteger. O acaso vai me proteger. Enquanto eu andar distraído, o acaso vai me proteger enquanto eu andar. Não tem um Deus, não tem a minha vontade, não tem aquilo que eu faço. O importante é que o destino, o acaso, ele vai me proteger. Perceberam como muitas vezes uma filosofia assim de séculos atrás influencia hoje a nossa cultura? Ainda, voltando no conceito de felicidade, Platão, discípulo de Sócrates, foi o primeiro a falar sobre a felicidade. E para Platão, a felicidade constituía em alcançar o saber puro, se afastando do mundo da matéria sensorial e entrando no mundo puro do pensamento. Ou seja, existia um dualismo para Platão. As coisas materiais desse mundo eram essencialmente más. Essencialmente más. E o que era bom era o quê? As coisas, o mundo das ideias, o pensamento puro. E quanto mais você alcançasse esse pensamento, esse mundo das ideias, mais feliz você seria.
Ou melhor, você encontraria de fato a beleza deste mundo. Isso muitas vezes entra na nossa espiritualidade. Quando nós fazemos um dualismo entre a criação de Deus, entre aquilo que é espiritual e aquilo que é material, entre o que é profano e o que é sagrado. Perceba, a filosofia grega, mais uma vez, entrando na nossa vida e entrando no nosso dia a dia, até mesmo na forma como a gente encara a espiritualidade. E muitas vezes, nesse sentido, pervertendo a espiritualidade cristã, porque a espiritualidade cristã ela não faz uma dualidade da criação. Para a espiritualidade cristã, a criação de Deus, ou tudo que Deus fez, a partir de Gênesis capítulo 1, tudo é bom. É assim que nós cremos. É assim que a Bíblia revela, que toda a criação de Deus, seja material ou espiritual, todas as coisas que Deus criou, fazem parte do seu reino cósmico e tudo é bom. Bom, mas um discípulo de Platão, Aristóteles, ele faz uma nova empreitada sobre o que é descobrir a felicidade. E ele foi o primeiro a reconhecer que existem duas maneiras de buscar a felicidade. Ele chamou uma delas de eudemonismo. Eudemonismo, que significa harmonia com o bom, com o espírito, harmonia de espírito. Traçando assim da maneira mais pueril possível, eudemonismo significa a harmonia de espírito. Harmonia de espírito. Porque, sendo Aristóteles discípulo de Platão, a gente tem que lembrar que Platão, ele falava das 3 dimensões da alma. Né? As 3 dimensões. A dimensão da paixão, a dimensão da razão, né? É a dimensão do trabalho, do esforço. Então, quanto mais você chegasse na dimensão da razão, na dimensão das ideias, mais puro, mais feliz você seria. E o que Aristóteles está dizendo, ele está sistematizando a ideia de Platão, dizendo o seguinte: olha, existe essa harmonia de espírito, nós precisamos harmonizar o nosso espírito. E de uma outra forma, ele dizia que o hedonismo, né, era a experiência mais positiva e imediata das experiências autocentradas. Aristóteles optou claramente por um dos lados da questão, classificando a vida hedonista como primitiva e vulgar, e afirmava que a vida eudômica era nobre e pura. Perceba, mas existe algum problema aqui. Porque para Aristóteles, você conseguiria fazer o quê? A separação daquilo que você é. Mais uma vez, uma fragmentação do ser humano. Você conseguiria ir subindo de degrau ou subindo de posição na sua alma, você saindo da paixão, entrando para a força de trabalho e chegando na razão, você conseguiria o quê? Vencer os seus fantasmas, vencer os seus medos, vencer as suas paixões, aquilo que era os seus impulsos naturais. Sabe qual que é o grande problema da filosofia greco-romana? E que muitas vezes está presente na forma que a gente vive hoje? É que a filosofia greco-romana, que contamina toda a cultura ocidental, não conta com a queda do ser humano. A queda do ser humano, ela corrompe de tal maneira a pessoa, que não adianta ela fazer qualquer tipo de esforço para a sua bondade, para ser bom de alguma forma, que ela não vai conseguir. Que ela não vai conseguir. Daí, nós chegamos em Arthur Schopenhauer, quando ele diz o seguinte: quando ele está falando sobre a vida e sobre a felicidade, ele lança a figura do pêndulo. E ele fala o seguinte: a vida é um pêndulo que oscila entre o tédio e o sofrimento. A vida é um pêndulo que oscila entre o tédio e o sofrimento. A felicidade é apenas uma cessação de ambos. É quando você está buscando sair do sofrimento
e encontrar a sua felicidade. Só que Schopenhauer diz o seguinte: quando você encontra a felicidade, quando você encontra aquilo que você mais deseja, seja um carro novo, um celular, ou o amor da sua vida, quando você encontra aquilo que vai te fazer o seu coração feliz, sabe o que acontece? Tédio. Tédio. A sua vida vira um tédio. E depois você volta, então, depois do sofrimento, você volta ao quê? Ao tédio. Ao tédio. Assim é a visão secular da felicidade. Assim é a visão secular da felicidade. A felicidade na visão secular conta com o acaso. A felicidade na visão secular, ela não é algo que a gente pode de fato alcançar. Na verdade, a visão da felicidade secular, a felicidade ela escapa pelos seus dedos a todo momento e se torna uma busca infindável. Pode ver a nossa cultura. Todas as promessas que nós temos nos livros de autoajuda, nos comerciais da mídia, todos falam sobre felicidade, até os comerciais de banco. Venha para o meu banco e seja o quê? Feliz. Seja feliz. Não é isso que os bancos dizem nos seus comerciais? Se você comprar um pneu de carro, você vai se tornar o quê? Uma pessoa mais feliz. Ou se você tiver tal carro, você será mais pleno. Sem contar com as propagandas de roupa ou qualquer outra coisa. Ou até mesmo cosméticos. Perceba, tudo na nossa cultura, ele nos move para essa busca frenética por felicidade. A questão, então, é uma outra coisa. É qual é o conceito bíblico de felicidade? Qual seria o conceito bíblico de felicidade? E se a filosofia greco-romana fala de felicidade através da palavra eudonismo, que significa harmonia de espírito, a espiritualidade cristã trabalha a felicidade com a palavra Makarios. É interessante que, quando você olha para a cultura grega, a palavra felicidade é eudemonismo. Mas quando você transfere para a espiritualidade cristã, você vai ver que todas as palavras dentro das escrituras a respeito de felicidade está a palavra grega Makarios. Porque Makarios não tem a ver com um estado de espírito, uma harmonia de espírito. Makarios tem a ver com um propósito. Perceba que muitas vezes Makarios é traduzido para aquela ideia de bem-aventurado. Aquele que busca uma aventura, aquele que busca um propósito, aquele que vai além, aquele que transcende. E aqui está uma das coisas que a Bíblia vai nos ensinar e vai nos incentivar a nós, através da espiritualidade bíblica, nós vamos transcender o nosso eu. Porque não existe uma felicidade plena em nós mesmos. Porque nós somos marcados pelo pecado e esse pecado está em nós, não tem como a gente fugir dele. A gente precisa de algo, então, que nos transcenda. E esse transcender, ele vem através da ação de Deus em nós. Então, nessa noite, olhando para todos esses conceitos, eu gostaria de caminhar com vocês, ou na verdade, melhor não, nessa noite, nas próximas dos nossos encontros, eu gostaria de falar sobre a felicidade bíblica. E eu sei, se você tem um pouco de intimidade com a palavra grega Makarios, você está pensando, o Wellington vai falar sobre as bem-aventuranças. Porque ela começa, né? Bem-aventurado, né? Os pobres de espírito, bem-aventurados, os humildes, bem-aventurados, que é a palavra Makarios. Eu fui muito tentado durante a semana a começar com vocês sobre as bem-aventuranças. Mas eu gostaria de comentar ou de conversar com vocês nessa noite sobre uma outra perspectiva dessa palavra que está em Atos, capítulo 20, dos versículos 32 até o versículo 35, que diz o seguinte: agora eu os entrego
a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Desculpe. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Essas aqui são algumas palavras de Jesus que não estão nos evangelhos, né? A gente pensa naturalmente que todas as palavras de Jesus, elas estão lá nos evangelhos. Bom, a maioria das palavras de Jesus estão nos evangelhos. Agora, existem outras palavras de Jesus que estão em Atos e também, consequentemente, no livro de Apocalipse, você vai encontrar palavras de Jesus também. Então, nem todas as palavras de Jesus, não fique escandalizado, mas nem todas as palavras de Jesus estão só nos evangelhos. E aqui Paulo está dizendo uma das palavras de Jesus que não está no evangelho: a maior felicidade em dar do que em receber. E como essa palavra de Jesus vem ao encontro, da nossa cultura altamente hedonista, narcisista. Como ela vem ao encontro? Porque olha só o que Jesus está dizendo: há maior felicidade em dar. Perceba o primeiro movimento. Jesus, ele não está dizendo, ou ele não está convidando a gente a uma reflexão ingênua. Mas ele nos leva a refletir de maneira madura. Por quê? Porque ele fala: há maior felicidade. Há maior felicidade em dar. Jesus não está negando aqui que existe felicidade em quê? Em receber. Eu sei, quando a gente vê algumas frases bíblicas, né, a gente muitas vezes nós paramos e nós criamos uma mente extrema, né? É melhor dar do que receber. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: há maior felicidade em dar. Porque existe felicidade no quê? Em receber. Quem não gosta de receber presente? Quem não gosta de ser agraciado? Quem não gosta? Agora Jesus, ele está mostrando um outro caminho, um caminho maior do que aquele caminho de receber. Agora presta atenção no que Jesus, através do apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, no versículo 35, está nos mostrando. Ele está falando assim: você já experimentou a alegria de receber algo? Você já recebeu um presente inesperado? Eu já recebi várias vezes da minha esposa presentes inesperados. E não é bom você chegar num lugar e você ver algo que você falou assim: nossa, eu não esperava. Uau, eu não esperava. Aquilo não enche o seu coração de alegria? Você não se sente realizado, pleno com aquilo que você não esperava? É isso que Jesus está nos dizendo. Mas Jesus está falando o seguinte agora: olha, existe uma experiência maior do que essa. Existe uma experiência melhor do que essa. Existe uma experiência mais profunda do que essa. E o convite de Jesus é para a gente transcender. Eu sei, na nossa cultura narcisista, hedonista, nós queremos receber. Nós usamos pessoas, nós usamos situações, nós transformamos pessoas em coisas porque nós queremos receber. Mas o que Jesus está falando para a gente nessa noite é que nós precisamos transcender. É que nós precisamos ir mais a fundo. Se você deseja experimentar a graça de Deus de maneira mais plena, você precisa experimentar essa oferta que Jesus faz hoje. Você precisa aprender a dar. E eu gostaria então de criar, eu sei, não dá para eu fazer um sermão expositivo sobre esse versículo. Não dá. Pelo menos eu não consigo. Talvez algum pastor em algum outro lugar consiga. Mas eu gostaria então de convidar você a ouvir comigo e a perceber comigo alguns axiomas bíblicos. Algumas teses sobre dar.
E como isso é profundo e como isso nos aproxima do caráter de Deus. Primeiro axioma que eu gostaria de mostrar para vocês. Dar é uma forma prática de moldar o meu caráter ao caráter de Deus. Dar, entregar a outras pessoas. Porque a palavra dar aqui no grego significa isso. Entregar-se ou entregar-se em benefício de outro. É isso que a palavra dar quer dizer. Dar é uma forma de eu praticar e moldar o meu caráter ao caráter de Deus. Porque o Evangelho é um convite a eu transformar o meu caráter ao caráter, ou equiparar o meu caráter ao caráter de Cristo Jesus. Então eu preciso moldar o meu caráter ao caráter de Deus. Porque Cristo Jesus é o Deus encarnado revelado nas Escrituras. Agora perceba uma coisa de um versículo que muitas vezes nós lemos e nós não percebemos a sua profundidade. João capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Perceba, porque Deus tanto amou o mundo que deu, que entregou. Uma característica de Deus, uma característica de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é de abençoar, é de entregar a sua bênção às pessoas. Quando Deus convoca Abraão em Gênesis capítulo 12, Deus fala para Abraão que ele será uma pessoa abençoada. Não fala? Tem uma bênção. Deus fala, olha, eu vou te abençoar. Mas perceba, Deus fala para Abraão que somente ele será abençoado, ou que a bênção que ele vai receber de Deus será dada para outras pessoas também, porque Abraão foi alguém chamado para ser abençoado, mas também para abençoar, para entregar. Percebeu como isso nos aproxima? Como isso molda o nosso caráter? O convite de Jesus, então, para uma felicidade mais ampla, uma felicidade maior do que só a felicidade de receber, é você dar, porque aquilo, quando você entrega, quando você se dispõe a ajudar a outra pessoa, a ser gracioso para com o outro, você está moldando o seu caráter como o caráter de Deus. Perceba o que Paulo vai dizer mais à frente, em Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 5. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo Jesus. Deu-nos vida com Cristo Jesus. Quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça vocês são salvos. Agora perceba que esse fato de você dar e se moldar ao caráter de Deus, significa você se envolver com pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Porque Deus não entregou, ou não se deu a nós, através de Cristo Jesus, para pessoas que eram perfeitas. Porque aqui está o grande desafio de dar. Aqui está o grande desafio de se envolver com outros. Porque nós muitas vezes nos envolvemos e nos ajudamos quem merece, não é assim? A gente muitas vezes fala assim, essa pessoa ela não merece. Mas venha comigo, se você for se envolver e dar e ajudar e ministrar graça sobre a vida de alguém que merece, a pergunta é, isso é graça? Porque essencialmente, a graça bíblica do Evangelho é para quem não merece. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Deus, Ele deu vida em você, quando você estava o quê? Morto em seus delitos e pecados. Ou seja, você não merecia. Você só é salvo pela graça. Perceba a lógica, a nossa lógica, a lógica do desempenho, a nossa lógica cartesiana nos leva a dar, a ajudar, a ministrar graça para quem merece. Para quem merece.
Nós investimos em quem dá retorno, perceberam? Olha só a lógica de mercado que está nos nossos relacionamentos. Nós só investimos a quem dá retorno. Muitas vezes a gente fala assim, bom, não vamos investir naquele menino não, porque afinal de contas ele não vai dar retorno. Perguntei se é graça? Essa deveria ser a lógica dos discípulos? Sabe qual que é o grande problema? Quando isso vai permear e vai penetrar nos nossos relacionamentos conjugais, com filhos, com amigos, na comunidade cristã. Quando a gente vai se relacionar com as pessoas pensando no retorno que elas vão dar. E quando, na verdade, o discipulado e a entrega, a nossa entrega a pessoas, não é esperando algo em troca. O que Deus esperava em troca daqueles pecadores que Ele morreu? Qual que era a entrega que eles poderiam dar? Pergunto a você, o que você poderia fazer antes de você receber vida? Porque o que Paulo está dizendo é que você estava morto nos seus delitos e pecados, você não tinha vontade alguma, tudo que você fazia era simplesmente o quê? Uma sombra da morte. Tudo que você fazia antes de Cristo Jesus, não estou dizendo se é bom ou mal, mas tudo que você fazia antes de Cristo Jesus é uma sombra da morte. É uma sombra da morte. Tudo que você fazia antes de Cristo Jesus estava enterrado nas suas transgressões e nos seus pecados. Primeiro axioma. Dar é uma forma de praticar e moldar o seu caráter ao caráter de Deus. Segundo, dar abre espaço para que você possa receber. Dar abre espaço na sua vida para que você possa receber. Eu gostaria de lançar a mão de um outro texto de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 9, versículos de 6 a 7, que diz o seguinte: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Fica tranquilo, que eu vou fazer uma outra aplicação sobre esse texto, porque essencialmente esse texto está falando sobre o quê? Sobre generosidade. Generosidade. Ok, se você quer receber, você precisa ser o quê? Generoso. Perceba o que o texto está dizendo. Lembre-se, aquele que semeia pouco, pouco colhe. Aquele que não é generoso na sua semeadura. Aquele que não é generoso em semear com os outros, ele vai colher pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Eu sei, muitas vezes esse texto é usado de maneira indevida para falar de dízimos e ofertas. Apesar que ele também serve para falar de dízimos e ofertas. Ele também serve. Na verdade, esse conceito de semear na vida das pessoas, de semear na própria vida, ou seja, onde for essa semeadura que você vai fazer, esse conceito de semear, ele serve para qualquer área da sua vida. Por exemplo, se você semeia pouco nos seus estudos, pouco você vai colher de frutos no seu estudo. Se você semeia pouco no seu casamento, pouco você vai colher no seu casamento. Se você semeia pouco no relacionamento com seus filhos, pouco você vai colher no relacionamento com seus filhos. Se você semeia pouco, no seu trabalho, não queira uma promoção. Não queira uma promoção, porque afinal de contas, você está semeando pouco. Porque o princípio da semeadura, ele é universal. Ele é universal. O princípio da generosidade é um princípio universal, ao qual a graça de Deus superabunda sobre as pessoas que são o quê? Generosas.
Por isso que o texto diz, cada um dê conforme determinou no seu coração. Agora perceba, como que você precisa dar? Ou como que você precisa semear? Qual é a condição de semear? Cada um semeie conforme deu, ou cada um contribua ou conforme determinou em seu coração. Não com pesar. Nem por obrigação. Sabe por quê? Porque, pensa só, vamos pegar aqui talvez uma coisa corriqueira do dia a dia, do seu dia a dia, para você pensar nisso. Você já andou com uma pessoa que é pesada? Relacionalmente pesada? Que tem a ver com esse pesar aqui. Ele está falando assim, não com um pesar de coração. Você já andou com alguém pesado de coração? Como que é caminhar com alguém pesado de coração? Agora pensa comigo uma outra coisa. Como é caminhar com alguém por obrigação? Eu tenho que continuar andando com essa pessoa. Fala isso com alegria. Não, faz exercício. Fala isso com alegria. Fala isso com júbilo. Fale isso com júbilo. Você não consegue. Você não consegue, porque quando você faz qualquer coisa com pesar ou com obrigação, se torna um peso tão grande para o seu coração e para a sua alma, que você está cometendo um suicídio espiritual. Então Paulo está dizendo aqui, se você for semear, seja na contribuição financeira, seja na vida das pessoas, não faça isso com peso. Se você for semear, não faça isso com obrigação. Porque seria melhor fazer o quê? Não fazê-lo. Porque o melhor não é fazer com, é não fazê-lo. Porque perceba, pois Deus ama quem dá o quê? Com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Porque se você der destituído de alegria, é mais ou menos aquilo que Deus fala no Antigo Testamento, é você me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Perceba como essa palavra é pesada. Eu gostaria de convidar você a você fazer uma reflexão nessa noite. Eu gostaria de te convidar a uma reflexão nessa noite. O que você está semeando, o que você está plantando? Como você está lançando a semente? Você está lançando para abrir espaço na sua vida para você receber mais? Ou você está semeando, lançando a semente, pensando em reter? Pensando em barganha? Porque se for assim, não é com alegria, não é por livre e espontânea vontade, não é com uma determinação de você ver de fato aquilo florescer. Você está fazendo por pesar e por obrigação. Repense. Uma outra realidade que esse texto nos mostra é que dar me leva a uma atitude de gratidão. Quando eu dou, quando eu entrego, quando eu multiplico aquilo que Deus me deu, quando eu abençoo outra pessoa com aquilo que Deus me deu, eu estou movendo o meu coração para a disciplina da gratidão. Olha o que diz Lucas capítulo 19, versículos de 8 a 9. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se de alguma coisa tenho defraudado alguém,
o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Zaqueu, ele era um publicano, ele era alguém proscrito. E Jesus, ele tem um encontro. Ou melhor, Jesus vai ao encontro de Zaqueu. E o encontro é tão forte, é tão transformador, muda completamente a vida de Zaqueu, que a única coisa que ele tem é o quê? Gratidão. E a gratidão que Zaqueu tem de ter a sua vida redimensionada pela presença de Jesus, é repartir aquilo que ele tem. E ao repartir aquilo que ele tem, olha só o desafio que ele faz. Ele fala assim: ó Senhor, eu dou metade do que eu tenho aos pobres. E se eu roubei, se de alguma forma eu lesei alguém com os meus ganhos, eu vou devolver a essa pessoa de forma quadruplicada. Uau! Alguém que teve a vida dele redimensionada pela presença de Jesus. Eu fico muitas vezes, porque assim, o Evangelho não nos dá a conversa que Jesus teve durante o jantar com Zaqueu. Infelizmente, porque eu acho que aquela conversa, nossa, se aquela conversa tivesse registrada nos Evangelhos, seria muito bacana para a gente. Né? Mas quis o Espírito Santo, aprove ao Espírito Santo não nos revelar aquela conversa. Infelizmente para o meu coração. Mas eu fico imaginando a conversa que Jesus teve com Zaqueu, no mesmo prisma da conversa que Jesus teve com o jovem rico. Porque eles são antagonistas, né? Ambos homens de boa posição não, mas ambos homens bem-sucedidos. O jovem rico é aquele que cumpre a lei desde criancinha. É aquele que chega a Jesus com as perguntas prontas, né? Com as respostas prontas para as suas perguntas. Você pode perceber quando o jovem rico chega para Jesus e diz: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele já tem as respostas. Mas Jesus, ele vai muito mais a fundo na vida daquele jovem. E ele fala assim: falta-te uma coisa então. Diante da resposta do jovem, Jesus olha nos olhos daquele jovem e diz assim: falta-te uma coisa. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. E naquele momento Jesus faz o quê? Desnuda o ídolo daquele jovem. O ídolo daquele jovem era o seu dinheiro. Agora Zaqueu, que tem o mesmo encontro com o mesmo Jesus, que houve talvez uma conversa com ele. Perceba que Zaqueu agora está desnudo dos seus ídolos. Ele não tem mais ídolos. Ou na verdade, agora a sua única adoração de gratidão é o próprio Cristo. E ao olhar o Cristo, ele fala assim: Senhor, como eu não tenho mais apego àquilo que eu tenho, eu vou repartir. Eu vou dar. Porque isso é uma atitude de gratidão. Porque a atitude de gratidão tem o poder de moldar as coisas. Não é? A gratidão molda a vida de Jesus. Eu lembro da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, com aqueles poucos pães e peixes para dividir com uma multidão, o que ele faz? Olhando para os céus, deu o quê? Graças. Uau! E quando ele dá graças, aqueles pães e peixes são multiplicados. Porque a gratidão tem o poder do quê? De multiplicação. Sabe qual talvez seja o seu problema? Ou o meu problema, na verdade? O nosso coração não está sendo moldado pela gratidão daquilo que nós temos. O nosso coração teve um encontro com Jesus. Mas a gente não tem os nossos ídolos despidos. Ou nós estamos nos agarrando ainda aos nossos ídolos. Talvez você precisa abrir o seu coração como Zaqueu. Para ter um redimensionamento da sua vida. Por último, desloca o meu coração centrado em mim mesmo e me conecta com o outro. A atitude de dar
ela transborda em felicidade, porque ela desloca o meu coração centrado em mim mesmo e me conecta com o outro. Mateus capítulo 7, versículo 12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Mais uma síntese de Jesus sobre leis e profetas, né? Mas perceba o que ele diz, ó. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Pergunta, o que você quer que os outros lhe façam? Lhe faça. Faça isso. Maneira bem simples. O que você quer que aquele cara que é chato no seu trabalho, sabe aquele cara que você não suporta, que você entra e você tem vontade de sair da sala? Né? Eu acho que você talvez tenha alguém assim na sua vida. Aquela pessoa que você entra, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua família, aquele cunhado talvez que você entra e você, quando ele entra, você sai pela outra sala. Saída pela esquerda. Deixa eu te falar uma coisa, o seu desafio, o desafio de Jesus para a sua vida, que você faça com essa pessoa o que você gostaria que ela fizesse com você. Uau! Transformador isso, não é? Transformador isso. Sabe por quê? Na nossa sociedade egoísta, hedonista, marcado por essa cultura do eu, nós nos vitimizamos. Perceba, nós nos vitimizamos. Tudo é culpa do outro. O casamento acabou por quê? Por causa do outro. Né? Os filhos não vão bem por quê? Por causa do outro. Tudo é culpa do outro, tudo é culpa do outro. A gente vai culpando, mas a gente vai culpando quem? O outro. Nunca é você. Afinal de contas, você é um santo, não é? Afinal de contas, você talvez seja na sua casa o mais crente. Né? Talvez você da sua casa seja o mais piedoso, aquele que lê a Bíblia todo dia. Talvez, e daí, lógico, a culpa é do outro. Mas perceba o que Jesus está fazendo aqui. Jesus está deslocando o seu eu. Não é o que você precisa receber, mas o que você pode dar. O que você pode entregar ao outro. Que desafio. Que desafio. Que movimento da graça de Deus. Que movimento da graça de Deus. Percebeu então porque Atos capítulo 20, versículo 35 é tão profundo quando Jesus diz: há maior felicidade em dar do que receber? Porque isso vai moldar de maneira transformadora a sua vida, através da graça que você recebeu. Sabe por quê? Porque somente pode viver essa realidade do Evangelho de Cristo Jesus se eu experimentei da graça de Deus, se eu experimentei da graça que vem de Deus através da cruz do Calvário, porque eu não posso dar para alguém aquilo que eu não tenho. Eu não posso dar. Eu não posso experimentar dessa felicidade que é melhor dar do que receber, se eu não recebi a graça de Cristo Jesus. Porque se você tentar fazer isso, tudo que eu falei para você, através da sua força, do seu desempenho, da sua vontade, me desculpa, você não vai conseguir. Você precisa render o seu coração à graça de Cristo Jesus. Você precisa ter uma experiência. Não um conhecimento, mas uma experiência no seu coração. Uma experiência de transformação. E experimentar essa graça que vem da cruz de Jesus. Essa graça que modela a nossa vida de maneira diferente, que me tira desse vício do eu mesmo, para o nós. Para o nosso. Mas não para o eu mais. Essa tal felicidade que tanto nós buscamos, não está em nós mesmos. Sabe por quê? Porque o livro de autoajuda diz que está na gente a felicidade. Está em você, está no seu coração, está nas suas decisões. Ok.
é o que o livro de autoajuda diz. Mas a revelação bíblica diz que a verdadeira felicidade está na experiência da graça. E para você demonstrar graça para os outros, você precisa receber graça. Eu quero convidar você, neste momento, a olhar tudo que a gente falou nessa noite. Tudo que a gente falou nessa noite. E a você ter uma experiência com a graça de Deus. A você primeiro, talvez fazer um movimento como o de Zaqueu. Abrir seu coração, a sua porta. E falar assim, Senhor, eu quero realmente experimentar. Porque eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é dar, sem pesar no meu coração. Porque tudo aquilo que eu dou, pesa no meu coração. Tudo aquilo que eu semeio, na verdade eu quero reter. Então eu preciso de uma transformação com a tua graça. Porque na verdade a minha vida está sendo marcada por um hedonismo vazio. Porque apesar de tudo que eu tenho, eu me sinto vazio. Eu estou em um vazio existencial. E eu preciso experimentar da graça de Deus para sair deste vazio. Para romper este vazio. É isso que você precisa. Porque tudo que você tem não representa absolutamente nada, se não for moldado pela graça. A graça precisa ser a moldura da minha vida. E a marca daqueles que são agraciados por Deus é a generosidade em dar. Senhor, nós estamos na Tua presença nessa noite. Nós ouvimos a Tua palavra, Deus. E a Tua verdade. Porque a Tua palavra e a Tua verdade libertam os nossos corações, ó Pai. A Tua palavra e a Tua verdade confronta a nossa existência, confronta a forma egoísta com que nós vivemos a nossa vida. E ela muda, Deus. Então eu quero te pedir, Pai, que a Tua salvação, Pai, seja uma salvação prática para o dia a dia, transformadora, Deus, na minha vida, na vida da minha família, na vida daqueles que estão nos ouvindo, né, hoje, Senhor. Eu quero te pedir que em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor toque, entre no coração de cada pessoa, Pai, através da ação poderosa do Santo Espírito do Senhor, que é nos dado através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Esse sacrifício, ó Pai, ao qual é maravilhoso, é gracioso, Senhor. O Senhor nos deu esse presente, Pai. O Senhor nos deu esse seu Filho amado, Pai. Em nosso favor, nós não merecíamos, nós estávamos perdidos, nós merecíamos a morte, a destruição, a aniquilação. Mas o Senhor em Jesus nos amou, o Senhor em Jesus derramou as suas lágrimas, ó Pai, por nós, pecadores. O Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu paz, o Senhor nos deu reconciliação. Em Jesus, nós somos reconciliados com Deus, com o Pai. Então nós queremos te pedir, Senhor, que essa experiência possa moldar a nossa vida, Pai. Diariamente. É em Teu nome que nós oramos. Amém.